E aí, torcedor palmeirense? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e as últimas novidades do Verdão. Antes de começar, inscreva-se no Palmeiras Report e deixe seu like. Isso é fundamental para você não perder nenhuma atualização sobre o nosso Palmeiras. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. O clima no futebol brasileiro acaba de esquentar de vez. A CBF confirmou, de forma oficial, a devolução de 3 pontos ao Palmeiras após uma longa disputa nos bastidores, e a decisão caiu como uma bomba no cenário esportivo nacional. O caso envolve uma polêmica partida adiada por conta de um erro administrativo que, segundo o clube paulista, não poderia resultar em punição técnica. A diretoria do Verdão se movimentou nos bastidores, apresentou documentos, pressionou a entidade, depois de semanas de idas e vindas, conseguiu o que queria, a restituição dos pontos. A notícia foi divulgada em um comunicado da CBF no início da tarde, e imediatamente gerou uma enxurrada de reações nas redes sociais. Torcedores rivais não perdoaram, acusando a entidade de favorecer o Palmeiras, enquanto os palmeirenses comemoraram como se fosse um título. Essa reviravolta reacende a disputa pelo topo da tabela e coloca o time novamente em uma posição privilegiada na briga pelo campeonato. A imprensa esportiva já trata o caso como um dos episódios mais controversos dos últimos anos, e muitos jornalistas afirmam que essa decisão pode ter impactos profundos na credibilidade da competição e na relação entre os clubes e a confederação. Nos bastidores, comenta-se que a decisão da CBF não foi unânime. Fontes próximas ao comitê de competições garantem que houve resistência interna, com alguns dirigentes argumentando que o precedente criado pode abrir brechas perigosas para futuras contestações. O Palmeiras, por sua vez, agiu com frieza e estratégia, munido de relatórios técnicos, registros de comunicação e até parecer jurídico de especialistas que reforçavam a tese de injustiça. A diretoria alviverde teria insistido que o erro foi exclusivamente da própria CBF, e que o clube não poderia ser penalizado por uma falha de calendário. O curioso é que, segundo informações de bastidores, outros clubes também haviam reclamado de situações semelhantes, mas sem o mesmo sucesso. E é aí que o caldo engrossa. Dirigentes de rivais como Flamengo, Atlético Mineiro e São Paulo já articulam um movimento conjunto para pressionar a entidade e exigir explicações formais. O ambiente político, que já era tenso, se transformou em um campo minado. Cada decisão, cada comunicado, cada palavra da CBF agora é lida com lupa e desconfiança, alimentando a narrativa de que existe, sim, um clube mais influente que os demais dentro do futebol brasileiro. Enquanto os torcedores do Palmeiras celebram a decisão, a revolta entre as torcidas rivais atinge níveis históricos. Nos fóruns, nos grupos de WhatsApp e nas redes sociais, o assunto domina as conversas. Memes, vídeos, montagens e declarações inflamadas tomaram conta da internet em questão de minutos. Para muitos, a decisão representa um prêmio para quem soube jogar o jogo fora das 4 linhas. Alguns comentaristas afirmam que o Palmeiras apenas exerceu seu direito de defesa, enquanto outros acusam o clube de usar seu poder político para pressionar a CBF. O curioso é que o presidente da entidade, em entrevista recente, havia afirmado que a competição seria tratada com o máximo de rigor e imparcialidade. A ironia dessa declaração não passou despercebida, especialmente entre torcedores que se sentem prejudicados. Há quem diga que o campeonato perdeu um pouco da sua credibilidade com essa virada de bastidor. Ainda assim, o fato é que, com os 3 pontos devolvidos, o Palmeiras ganha novo fôlego na disputa, reacende o sonho do título e muda completamente o cenário da reta final do Brasileirão. Uma única decisão administrativa acabou virando o assunto mais comentado do país. A CBF tentou justificar a decisão em um extenso documento, explicando ponto a ponto os motivos da devolução. Segundo a entidade, uma falha no sistema de registro da partida teria causado a punição equivocada e, após revisão detalhada, constatou-se que o clube não teve culpa. Mas o que parece um simples ajuste técnico, na prática, teve repercussão gigantesca. Os analistas de futebol questionam por que o mesmo rigor não é aplicado a todos os clubes. Há casos semelhantes que não tiveram desfecho tão favorável. Isso reacende a velha discussão sobre a falta de padronização das decisões e a influência dos bastidores no futebol nacional.
Os dirigentes palmeirenses se defendem dizendo que apenas buscaram justiça, mas os adversários enxergam favoritismo claro. O termo CBF Verde começou a circular nas redes, ironizando uma suposta simpatia da confederação pelo clube paulista. A pressão é tão grande que alguns conselheiros pediram explicações formais à presidência da entidade. E, se tem uma coisa que o futebol brasileiro ensina, é que quando a política entra em campo, o resultado é imprevisível. O episódio também reacendeu teorias conspiratórias antigas. Há quem diga que o Palmeiras tem influência direta sobre determinados conselhos da CBF e que algumas decisões passadas reforçam essa percepção. Claro que isso é negado categoricamente pela diretoria do clube, que afirma atuar sempre dentro das regras. Mas a verdade é que a percepção pública pesa. A opinião popular é um campo minado e, nesse caso, a balança parece pender para o lado da desconfiança. Nos programas esportivos, comentaristas mais experientes alertam que a repercussão pode ultrapassar o limite do futebol e afetar a própria imagem da entidade. Afinal, estamos falando de uma confederação que tenta, há anos, se reposicionar como símbolo de transparência. E quando uma decisão dessas é tomada em meio à reta final de um campeonato equilibrado, o impacto é inevitável. O que antes era só um rumor de bastidores virou uma crise institucional. Clubes rivais estudam medidas legais, dirigentes falam em boicote e alguns patrocinadores já demonstram preocupação com a instabilidade do torneio. A sensação é de que o campeonato, que já estava eletrizante, acaba de ganhar um ingrediente explosivo. O torcedor comum, aquele que acompanha o futebol com paixão e esperança, fica no meio desse furacão tentando entender o que realmente aconteceu. Muitos sentem que o esporte, cada vez mais, é decidido fora do campo. Outros acham que essa é apenas mais uma prova de que o Palmeiras está jogando em um outro patamar, tanto tecnicamente quanto politicamente. As ruas, os bares e as arquibancadas virtuais fervem de opiniões. Uns dizem que justiça foi feita. Outros afirmam que é o fim da credibilidade da competição. E o mais curioso é que, independentemente de qual lado se escolha, a CBF conseguiu o que parecia impossível: unir quase todos os torcedores em uma mesma sensação de revolta, ainda que por motivos diferentes. O campeonato segue, mas o gosto amargo fica. Afinal, quando uma simples tabela vira caso de guerra política, é sinal de que o futebol brasileiro ainda tem muito que aprender sobre transparência, igualdade e respeito ao torcedor. E, como sempre, é ele quem paga a conta. Nos bastidores, as teorias sobre como o Palmeiras conseguiu essa vitória política se multiplicam. Há quem diga que o clube contou com o apoio direto de figuras influentes dentro da própria CBF, gente com quem mantém boas relações há anos. Outros acreditam que o trabalho jurídico do Verdão foi simplesmente impecável, com uma equipe especializada em direito desportivo que soube encontrar brechas e apresentar provas contundentes. O certo é que a decisão não veio do nada. Foram semanas de reuniões, recursos, pareceres e uma pressão constante para que o caso fosse reavaliado. Enquanto isso, os adversários observavam tudo com crescente desconforto, temendo que a decisão criasse um precedente perigoso. E, de fato, é isso que agora preocupa a maioria dos clubes. Se o Palmeiras conseguiu reverter uma decisão com base em um erro administrativo, o que impede que outros façam o mesmo no futuro? Essa pergunta ecoa nos corredores do futebol brasileiro e promete render muito debate. A sensação é de que o campeonato, mais uma vez, foi sacudido por fatores que vão muito além das quatro linhas. A imprensa esportiva mergulhou de cabeça no caso. Repórteres, comentaristas e ex-jogadores estão divididos entre os que consideram a devolução dos pontos uma reparação justa e aqueles que enxergam um favorecimento descarado. Programas de debate entraram em clima de guerra, com âncoras se exaltando e mesas redondas virando verdadeiros ringues de opiniões. Alguns jornalistas lembram que, em outros tempos, clubes menores passaram por situações semelhantes sem o mesmo desfecho. Isso reforça a tese de que o peso político ainda define muito no futebol brasileiro. Por outro lado, há quem argumente que o Palmeiras apenas colheu os frutos de um trabalho bem estruturado e de um jurídico preparado. De qualquer forma, o assunto dominou os noticiários esportivos e até os programas de entretenimento. O caso virou pauta até fora do futebol, com políticos e personalidades comentando o impacto da decisão. Afinal,
quando o futebol mexe com a paixão nacional, tudo ganha proporções gigantescas. E essa história, com tantos lados e versões, parece longe de ter um fim definitivo. Enquanto a polêmica cresce, a diretoria do Palmeiras mantém um discurso sereno e calculado. Em pronunciamento oficial, o clube afirmou que não fez nada além de defender seus direitos e que a decisão apenas corrige um erro grave. O presidente palmeirense destacou o compromisso com a justiça esportiva e criticou a tempestade criada em torno do caso. Nos bastidores, porém, há uma comemoração silenciosa. Cada ponto é crucial na reta final do campeonato, e recuperar 3 deles pode mudar completamente o destino da temporada. Técnicos, jogadores e torcedores sabem que isso representa uma vantagem importante, tanto emocional quanto matemática. O elenco, motivado, treina com mais intensidade, enquanto os rivais tentam digerir a notícia. A sensação é de que o Verdão, mais uma vez, conseguiu virar o jogo fora de campo. E, no futebol moderno, onde política e desempenho andam lado a lado, isso vale tanto quanto um gol no último minuto. O clube sai fortalecido, mas também mais visado do que nunca. Os rivais, por outro lado, não pretendem deixar o assunto morrer. Flamengo, Atlético Mineiro, São Paulo e até o Grêmio estariam se articulando para entrar com um pedido formal de revisão da decisão. Fontes ligadas a esses clubes afirmam que há um movimento para exigir mais transparência nos processos da CBF. O argumento é simples: se houve erro, que se mostrem as provas. Querem acesso aos documentos, às comunicações internas e às deliberações do comitê que aprovou a devolução dos pontos. Essa pressão coletiva pode colocar a entidade em uma posição delicada, forçando-a a se explicar em público. Alguns dirigentes mais exaltados já falam em criar um bloco de oposição dentro do Conselho Técnico, algo que poderia alterar o equilíbrio político do futebol nacional. A CBF, por sua vez, tenta minimizar a crise, mas sabe que o estrago está feito. A decisão gerou mais desconfiança do que tranquilidade, e agora a entidade precisará lidar com uma tempestade que ela mesma ajudou a criar. Nas arquibancadas e nas redes sociais, o sentimento é de indignação generalizada. Torcedores rivais se unem em críticas à CBF e ao que chamam de justiça seletiva. Os debates online são intensos, com milhares de comentários e hashtags tomando conta do X, antigo Twitter, do Instagram e de fóruns esportivos. O tema extrapolou o futebol e virou discussão de bar, de trabalho e até de família. De um lado, os palmeirenses defendem que o clube apenas foi reparado por uma injustiça. Do outro, o resto do país acusa a entidade de agir com 2 pesos e 2 medidas. Essa polarização faz parte da essência do futebol brasileiro, mas, neste caso, há algo diferente, uma desconfiança mais profunda, uma sensação de que as regras não são iguais para todos. E quando o torcedor começa a duvidar da lisura do campeonato, o espetáculo perde parte do seu brilho. O futebol vive de emoção, mas também precisa de credibilidade. E é exatamente isso que está em jogo agora. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. O mais intrigante é que, mesmo com toda essa confusão, o campeonato continua. Os jogos seguem, os gols acontecem, as torcidas gritam, mas o fantasma da decisão paira sobre cada rodada. Cada erro de arbitragem, cada decisão do STJD, cada pronunciamento da CBF agora será analisado com desconfiança. A entidade se encontra em uma encruzilhada, ou reforça sua transparência com atitudes concretas ou verá sua imagem afundar em meio à crise. Para o Palmeiras, o momento é de aproveitar o embalo e tentar transformar a polêmica em combustível para buscar o título. Para os rivais, resta canalizar a revolta em campo e provar, jogando bola, que a justiça esportiva não depende de tribunais. No fim das contas, o futebol brasileiro mostra mais uma vez que o drama, a paixão e a política caminham juntos. E enquanto houver polêmica, haverá assunto e, claro, audiência. Porque, no Brasil, o futebol nunca é apenas um jogo. É um reflexo de tudo que somos, intensos, apaixonados e, muitas vezes, desconfiados demais. A crise gerada por essa decisão promete se estender pelos próximos dias, e o que se vê é um verdadeiro jogo político fora dos gramados.
Nos corredores da CBF, comenta-se que alguns dirigentes já cogitam propor mudanças no regulamento para evitar que casos semelhantes voltem a acontecer. Há até quem defenda a criação de um comitê independente, formado por ex-jogadores, árbitros e representantes dos clubes, para analisar situações controversas sem interferência direta da confederação. A ideia, segundo fontes próximas, seria dar mais credibilidade às decisões e diminuir a sensação de parcialidade que paira sobre a entidade. Enquanto isso, o clima é de total desconfiança. As próximas reuniões prometem ser tensas, com dirigentes batendo de frente e trocando acusações. O futebol brasileiro, mais uma vez, mostra que seu maior desafio não está apenas dentro das quatro linhas, mas na forma como lida com sua própria estrutura de poder. E, no meio disso tudo, o torcedor continua esperando respostas, não apenas sobre quem vai ganhar o campeonato, mas sobre quem realmente manda no futebol nacional. Nos programas esportivos e nos bastidores dos clubes, o assunto continua rendendo e ninguém parece disposto a deixar a poeira baixar. Os analistas já falam em efeito dominó, prevendo que essa decisão pode influenciar diretamente outras competições e abrir espaço para novos recursos. Técnicos, jogadores e dirigentes estão atentos, pois sabem que cada detalhe pode ser determinante na reta final da temporada. O Palmeiras, embalado por essa reviravolta, entra em campo com moral elevada, enquanto os rivais tentam transformar a indignação em motivação. A rivalidade cresce, os discursos se inflamam e o campeonato ganha um tempero que só o futebol brasileiro é capaz de proporcionar. No fim das contas, entre erros, acertos e bastidores turbulentos, o torcedor segue firme, vibrando, criticando, debatendo e vivendo intensamente essa paixão que move o país. Porque, no Brasil, o futebol é mais do que esporte, é novela, é política, é emoção, e cada capítulo novo parece sempre superar o anterior em drama, intensidade e polêmica. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo, avante palestra!